A gente conversa daqui a pouco aqui em Conjuntura com o padre Manuel Henrique de Melo Santana. A partir de agora, a gente conversa com o Leonardo Magalhães Júnior, ele que é empresário aqui de Alagoas, mas está radicado nos Estados Unidos. E vai nos falar exatamente sobre a sua experiência de morar fora do país. Bem-vindo, Leonardo, aqui Muito obrigado, Flávio. a nossa Conjuntura. E aí, como é que surgiu essa ideia de se mudar para os Estados Unidos? Na verdade, tudo começou há 29 anos atrás, num curso de imersão de inglês que eu fiz, da System 2000 aqui em Maceió, e despertou a vontade de conhecer mais da cultura americana, de vivenciar aquilo. E depois disso eu fui várias e várias vezes. Aí casei, tive filhos, e começou aquele diálogo com a esposa, com a família, e até que chegamos a um ponto de fazer uma experiência. E nessa experiência já são 6 anos residindo e mais 6 anos de empreendedorismo antes de morar lá, né? Uns 12 anos já de experiência. Você mora nos Estados Unidos, seu pai é Leonardo, né, que foi deputado estadual, está em Lisboa, você me falava. Está em Lisboa, isso. E como é que é morar nos Estados Unidos? O que Olha, você poderia passar em termos de experiência para quem está nos assistindo e que talvez tenha essa mesma ideia? É diferente, a gente não tem como comparar, né? Principalmente a questão de segurança e das comodidades que você tem no dia a dia, do asfalto, a internet mais rápida, essas coisas. Mas, no geral, muita coisa é similar. Quando você está lá e se acostuma com a vida e você diz, não é mais surpresa isso, aquilo, você começa a lembrar da sua vida aqui e é muito similar ao que você tem aqui, lógico, com as devidas proporções, né? Mas, basicamente, eu diria que a questão da segurança, a educação pública é padrão. Meus filhos estudam em escola pública, escola do condado, né, do condado de Orlando, chama Orange County, e basicamente é isso. O custo de vida não tem como comparar, porque a gente tem que fazer, eu costumo dizer, a gente tem que usar a moeda que é o custo do McDonald's. Quanto é que um salário mínimo compra de McDonald's no mês aqui e lá, e você faz essa comparação. Mas o que pesa mais eu acho que é a segurança, mas sem querer passar muita coisa, tem seus problemas também. Os Estados Unidos também têm seus problemas. As grandes cidades têm problemas também. E qual é a sua atividade lá? Hoje lá eu sou empresário, continuei com o turismo. Eu saí daqui para lá para fazer parte de uma sociedade, numa empresa de fretamento de ônibus. A sociedade a gente desfez, a empresa continua ativa lá hoje, e eu acabei indo para a parte de vacation home, que são as casas de aluguéis de férias, certo? Então hoje eu faço a parte financeira administrativa dessa empresa. Aqui no hotel eu fazia operacional, lá eu inverti, eu fui para o outro lado. E a gente está fazendo essa operação para administrar propriedade de brasileiros e americanos e colocá-la à disposição no mercado, né? Com Airbnb, HomeAway, esses sites de aluguel, além do nosso próprio site. E a atividade de hotelaria aqui, você se desfez completamente ou você está fazendo? Não, hoje eu estou afastado da atividade de gestão do hotel. Eu acompanho como sócio os números, os relatórios. Quem está à frente hoje é o meu irmão e minha irmã também, ela também participa. Mas na gestão do hotel aqui não, eu venho mais como investigador, palpiteiro, para ajudar em alguma coisa no que eu puder contribuir. Você conhece muitos alagoanos que estão morando por lá? Tem uma turma boa lá de alagoanos que a gente se reúne sempre. Tem muitos outros que a gente não conhece. Tem gente que está indo muito bem lá, muito bem, que deu muito certo. Empresário de lanchonete, corretor de imóvel, empresário do ramo de construção. Tem muita gente lá que, graças a Deus, entendeu a complexidade, porque não é fácil. Você chega num país que você tem que adaptar a cultura, tem que entender o sistema financeiro, tem que entender as leis, tem que entender a forma tributária de se trabalhar, porque não basta ganhar dinheiro, você tem que saber ganhar dinheiro e pagar imposto também, entendeu? Mas tem bastante brasileiro lá que está indo muito bem, graças a Deus. Qual foi a principal dificuldade que você encontrou nessa mudança? No começo foi achar o caminho certo para o negócio que tivesse escala, porque é muito difícil. A gente tem que sair daqui, a gente tem que entender que quando a gente vai migrar, a gente tem que levar o máximo de habilidades que a gente tenha. Se você é advogado, você tem que ser um bom advogado. Se você é médico, você tem que ser um bom médico. Existe sim possibilidade de um brasileiro imigrar e conseguir o visto, a permissão de trabalho, para a mesma profissão que ele faz aqui, mas ele tem que ter um currículo muito bom. Não basta chegar lá e dizer, eu quero aplicar para um visto de trabalho, sem ter um currículo, sem ter uma história antes disso aí. Então, o começo foi complicado para poder achar o caminho certo do negócio certo. Mas, depois que você começa a entender
quem é o seu contador, quem é o seu advogado. Você tem que entender que lá essas figuras são importantíssimas. Não que aqui não seja, é sim, mas lá é fundamental. Porque um erro num contrato, um erro no imposto de renda é fatal. Você quebra e o negócio fica complicado, entendeu? Qual seria, na sua opinião, um requisito básico para quem tenha vontade de se mudar, por exemplo, para os Estados Unidos? Planejamento. Planejar muito e falar inglês. Você chegar lá sem falar inglês, eu vou, pelo menos, entender e se comunicar é fundamental. Você vai conseguir tocar a sua vida, você vai conseguir ganhar o seu dinheiro, mas fica restrito. Se você quer fazer um negócio que vai abranger todo o mercado, você tem que entender um pouco do inglês entender, e se preparar, né? Entender um pouco da cultura, de como é que se faz negócios lá, um pouco diferente. O americano ele é muito direto ao ponto, ele não perde tempo. Ele não dá volta para dizer quanto é que ele quer naquele serviço ou quanto ele quer vender aquele carro. Ele não perde tempo se você fica indeciso. E a gente, para se acostumar, o brasileiro gosta daquela conversa, falar um pouquinho antes, entender como é que funciona. E o americano não, vai direto ao ponto. A gente, de vez em quando, até se assusta, né? Porque você diz, peraí, vou pensar. Vai pensar, tá bom, ele, tá bom, vou conversar com outro cliente aqui e volto já. É mais ou menos assim. Pelo jeito, lá existe mais praticidade nas coisas. Né? Bem mais, muito mais, infinitamente, para tudo. Para você fazer um exame de Covid, para você ir numa farmácia, para você pedir um talão de cheque. Uma coisa engraçada, aqui quem emite o talão de cheque é o próprio banco, né? Você não pode chegar numa gráfica e fazer o seu talão de cheque. Lá não, você entra na internet, coloca o número da sua conta, o seu nome, o número da agência, clicou, qualquer gráfica que faça talão de cheque, ela manda entrega na sua casa, está valendo. Engraçado isso, né? Tem uma coisa, Leonardo, como é que anda a situação por lá em relação à pandemia? Olha, no começo foi um choque, a gente ficou bem assustado. Praticamente no meio de março foi que chegou as notícias lá que tinha que parar tudo. Nós vimos com ocupação praticamente de 100% nas casas, no dia 14 para 15, 20%, 30%. Então o pessoal começou a entrar meio que um pânico empresarial. O governo não sabia o que ia fazer ainda. Demorou um pouquinho, mas a demora foi assim, 45 dias já tinha uma solução. A votação no Congresso, eles aprovaram uma ajuda de 3 trilhões de dólares para o mercado. Isso acalmou o pessoal. Orlando é uma cidade 100% turística, eu diria, seja de negócios ou de lazer. E a situação não ficou fácil lá, mas a atuação do governo federal foi tão intensa que eu vou dizer, não faltou dinheiro. Até para quem ficou desempregado, não faltou dinheiro e não faltou trabalho depois, porque foi suprido, você vê o que é a demanda. Quem ficou desempregado, lá começou a trabalhar com os aplicativos de entrega de alimento. Então, estava todo mundo em casa, estava todo mundo pedindo comida pelo aplicativo, estava todo mundo pedindo supermercado pelo aplicativo. Então, isso supriu durante uns 6, 7 meses o pessoal que foi encostado, porque não houve demissão de primeira. O governo fez empréstimos para pagar a folha de pagamento, com a condição que essas pessoas não fossem demitidas. Elas podiam ser encostadas com a jornada um pouco reduzida de salário, mas não demitidas. Nesse segundo momento foi que a gente começou a ver que o negócio estava esticando mais e, por exemplo, a Disney teve demissão pesada nos parques, entendeu? A ocupação de um parque hoje está restrita a 35%. Isso é implacável. Companhia aérea, Orlando está com os voos internacionais todos proibidos, cancelados. Não existe voo entrando e saindo de Orlando, só regional. E o impacto é gigante isso aí. Quais são as restrições para as viagens aéreas? Para a entrada e saída de pessoas? Restrição, eu diria que, em Orlando, no caso, os voos internacionais não podem ir, ou chegar ou sair, porque lá é um hub de turismo, né? Orlando teve, em 2019, 75 milhões de turistas, em 2018, 75, em 2019, 82 milhões de turistas, e ia bater o recorde que a previsão até o mês de 2020 era de 44. Certo? Então, Orlando está com essa restrição de operação de turismo. Nos bares e restaurantes, a gente estava acho que era o Red Flag, o Green Flag, bandeira laranja, estava com a restrição de separação de mesa. Há uns 3 meses atrás, eles liberaram. Diminuir a separação, mas é que nem aqui, você tem que entrar com máscara, você tem que lavar a mão com gel, sentou, você pode tirar sua máscara. Os parques, máscara direto, o tempo todo. Álcool em gel em toda a área lá. Os shoppings demoraram muito para reabrir, muito. Foi a última coisa que reabriu, foram os outlets e os malls, né, os shoppings. Isso aí afetou bastante o comércio. Você vê que tem muita
muita loja fechando, muito ponto comercial já para alugar, para vender. Essa parte foi complicada. Mas em termos de restrição, no começo os supermercados fizeram um horário para os idosos irem mais cedo. Então, até 9, 10 da manhã, ninguém podia entrar no supermercado, a não ser idoso ou handicap, pessoal com que precisava de assistência para entrar. Mas hoje eu diria que tá bem tranquilo. Bem tranquilo. Não existe uma tensão, não existe essa guerra ideológica que eu estou acompanhando aqui, entendeu? Lá o pessoal se botar a vacina, tirando o Trump, que de vez em quando ele faz aquele fogo de artifício com a China, mas a maioria ele não vai estar preocupado se a vacina vai ser a fórmula russa, a fórmula chinesa, a fórmula da Pfizer, eles vão tomar. Se bem que os Estados Unidos não vão importar vacina russa nem chinesa, por enquanto que eu saiba, né? Ok. Sucesso para você nessa Muito obrigado. nova vida lá nos Estados Unidos. Muito obrigado. Conversamos aqui em conjuntura com o empresário Leonardo Magalhães Júnior, que é aqui de Alagoas, ainda tem um pezinho aqui na terra, mas que está fixado nos Estados Unidos. Vamos agora a um pequeno intervalo, voltamos já já conversando com o padre Manuel Henrique de Melo Santana. Até já.